Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Patrícia, da Oficina de Letras, e muitas pessoas me perguntam como é que e quando eu devo utilizar este ou esse? Eu trouxe algumas dicas para ver se eu consigo esclarecer para você e te ajudar. Vamos lá? Então vem comigo! Olá pessoal, vamos falar sobre os pronomes demonstrativos este e esse. Na próxima aula a gente vai falar sobre isto, isso, aquilo, aquele, para que a aula não fique muito extensa. Para que eu utilizo os pronomes demonstrativos este e esse? Eles indicam relações de espaço entre os seres e as pessoas do discurso, podendo ser dividido de três formas. Uma primeira, a posição geográfica ou espacial, ou seja, em relação à pessoa do discurso. A temporal, que é em relação ao tempo que se fala, ou ainda em relação à linguística, para que tenha coesão textual no momento de colocar os pronomes na frase. Vamos para os exemplos. No exemplo da posição geográfica espacial, para este, em relação à pessoa do discurso, eu digo assim: este é o meu celular, ou seja, eu sou a pessoa do discurso, este é o meu celular, ou seja, está comigo, meu celular. Eu utilizo o pronome este, que está próximo a mim. No exemplo, aqui no segundo exemplo, você quer esse livro da capa amarela, Joana? Observe que a menina está distante, um pouco distante do livro. Dessa forma, eu utilizo o pronome esse, porque o objeto não está com ela, está próximo a ela. Utilizo esse livro da capa amarela. Em relação à posição temporal, que é o momento que a pessoa fala, no exemplo 1 aqui, diz assim: esta semana, o tempo esfriou bastante. Eu estou falando em relação ao tempo hoje, esta semana, numa semana que está, que eu estou. No exemplo 2, diz assim: essa semana que passou fez muito calor, ou seja, indica o tempo passado próximo ao tempo que se está falando. Essa semana, tempo passado, essa semana que passou. Em relação à posição linguística, para que tenha coesão textual, posso dizer assim: o meu desejo é este, ver de novo aquele garoto. Ver de novo aquele garoto, esse é meu desejo. Eu trouxe um esqueminha aqui para ficar mais fácil, para exemplificar. O este, observe que ele sai para fora aqui. O este com a setinha para fora, que quer dizer que ainda vai citar, ou seja, vai ser dito. O meu desejo é este. E aí ela diz o que vai ser. Em relação ao esse, observe que a setinha, ela retoma, ou seja, ela vai para trás, ela retoma, que ainda foi, o que foi já mencionado, ou seja, ele retoma o assunto. Esse é o meu desejo. Teve a fala lá atrás do que era o desejo, para depois ela explicar que era de ver o rapaz, de ver o garoto. Esse era o desejo dela. Aqui fica mais claro ainda, esta aula está divertida, essa no tempo presente, mas essa aula que passou não posso dizer o mesmo, ou seja, falando do passado, essa aula que passou não foi tão divertida. Proximidade com o termo, observe na frase: João e Carlos são muito amigos. Este é padeiro, aquele mecânico. Ou seja, o Carlos está mais próximo, eu utilizo este para Carlos, porque é ele que é o padeiro, está mais próximo, né? Este é mais próximo a Carlos, e aquele mecânico, ou seja, está falando de João, que é a primeira pessoa lá atrás, que está mais lá para trás, no discurso, na frase, indica aquele, que está mais distante, é mecânico. No exemplo aqui da charge, eu odeio estes pneus, ou seja, a pessoa está falando dela própria, os pneuzinhos indicando ali que tem umas gordurinhas a mais. No exemplo a seguir aqui, do lado aqui, diz assim: eu adoro esses pneus, ou seja, em relação ao mosquito, os pneus estão um pouco mais distante, eu utilizo esses pneus. Na tirinha, observe, diz assim: eu já estou pronta, e você, que roupa vai vestir? A moça pergunta para o rapaz, ele diz: esta camiseta aqui, essa calça que está aí embaixo dessa almofada. E onde estão aqueles tênis que estavam lá? Ou seja, esta camisa, essa calça que está longe de quem está falando, e aqueles tênis que estão na boca daquele sapequinha, daquele safadinho, do cachorrinho que está com os tênis,
estão mais distante de quem está falando, do emissor e do receptor da fala ali. É por isso que a gente utiliza aqueles. Bom, eu espero que eu tenha ajudado. Eu gostaria que você, se puder, curtir, compartilhar esse vídeo, fico agradecida. E eu te espero na próxima aula. Até breve. Tchau, tchau.